Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito feliz hoje por essa data, uma data muito especial para todos nós, uma data marcante, quando nós estamos aqui para celebrar 6 anos, em que nós dedicamos esse espaço aqui ao Senhor, como carta de oração, como carta de louvor, de adoração a Deus. E durante esses 6 anos, muitas vidas foram transformadas aqui, libertas, curadas, diversas famílias restauradas, muitos milagres aconteceram, mas também tivemos momentos de angústia, momentos de lutas, de traições, de ingratidão, de decepções, de abandono, porque a história de uma igreja, ela não é feita somente de vitórias, ela é feita de um processo, e nesse processo a gente passa por tudo isso, a gente passa por lutas, por aflições, por sofrimento. A trajetória da igreja, eu não digo aqui igreja local, a trajetória da igreja no mundo é assim, foi assim também, continua sendo assim, mas o mais importante de tudo isso é que nós estamos crescendo e continuamos de pé para a glória e louvor no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus? E eu estou feliz em ver aqui 2 pessoas. Estou feliz em ver todos vocês aqui, mas eu estou feliz em ver aqui pelo menos 2 pessoas. Evangelista Gilberto Nunes, fica de pé, evangelista Gilberto Nunes. Esteve conosco aqui, eu acho que pelo menos os 3 primeiros anos, por aí. Mas devido a uma situação pessoal que não convém a gente citar, de muita tristeza e tal, creio que ele já superou isso, foi necessário ele voltar para a igreja dele, ali em Rocha Miranda. Então eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dele. Aqui, em nome de Jesus. E feliz também ver ali integrantes da família Postal, presbítero Hélio, irmão Bruna, que esteve conosco durante 5 anos e também por questões pessoais, tiveram que se transferir para um outro ministério, mas nós continuamos irmãos em Cristo. Por quê? Porque independente do ministério, da denominação, nós somos parte de uma mesma igreja. Amém? Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está lá no primeiro livro de Samuel, um texto muito conhecido de todos. Eu mesmo já preguei sobre esse texto algumas vezes, mas como a palavra de Deus ela se renova a cada dia, eu creio que hoje a gente vai entender mais algumas coisas aqui relacionadas a esse texto. 1 Samuel, Samuel é um livro, não é uma carta. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, vou corrigir, meu pastor Walter vai ver essa mensagem aqui inteira, já avisou. 1 Samuel 7, versículo 12, diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Você pode repetir comigo no tempo 3? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 1, 2, 3. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Feche os olhos com sua cabeça, mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, diante da tua presença, estamos, ó Deus, com compromisso, com a responsabilidade, mas também com a satisfação e com a alegria de poder compartilhar mais um texto da tua palavra, da tua igreja. Senhor, usa-nos pela tua bondade e misericórdia, por mais esta vez, a fim de que sejamos um instrumento e um manancial de vida para as pessoas que aqui estão, neste dia tão especial para a nossa igreja.
Nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Então esse texto, irmãos, é um texto muito interessante. Aí você pode falar, pastor, toda vez que o senhor prega, o senhor fala isso. Por quê? Porque todos os textos da Bíblia são interessantes. Todos eles, né? Mas ele tem uma peculiaridade específica. Porque depois de uma grande batalha travada entre os filisteus e o povo de Israel, após o Senhor conceder vitória ao povo de Israel, Samuel, então, que era o juiz, sacerdote, o profeta daquela nação, ele apanha uma pedra e coloca essa pedra e ergue essa pedra como um memorial de gratidão. E ele faz essa declaração que ecoa há mais de 3.000 anos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é um memorial de gratidão no lugar de aflição. Como, pastor? Porque quando nós olhamos esse texto e nós voltamos a alguns capítulos, se você voltar no capítulo 4, você vai perceber no versículo 1 que Israel trava uma batalha contra os filisteus. E aonde? Diz assim, ó, e veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao ponto da peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Ou seja, Israel havia travado uma batalha justamente no lugar depois que Samuel apanha uma pedra e ergue como altar. Ou seja, aproximadamente 20 anos atrás, quando o povo de Israel sai à peleja a primeira vez, eles são derrotados e o texto diz que morrem 4.000 homens. Mas o povo de Israel não ficou satisfeito com aquela derrota. Então eles mandam apanhar a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, e colocam a arca na frente. E diz o texto que quando os filisteus ouviram o barulho que o povo fazia, eles temeram. Não obstante a isso, Israel é derrotado mais uma vez, mas com um outro detalhe: além de ter sido derrotado, ainda perdeu a arca. Os filisteus tomaram a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E diz o texto no versículo 10 do capítulo 4 que Israel foi ferido e fugiu, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens. Ou seja, na primeira derrota caíram 4.000. Na segunda derrota caíram 30.000. Ou seja, 34.000 pereceram aonde? Em Ebenezer. Entre Ebenezer e a outra cidade era Afeca. Então a peleja foi entre Ebenezer e Afeca, o mesmo território que 20 anos depois Israel peleja novamente e conquista a vitória. Então, entre várias verdades reveladas nesse texto, o que me chama a atenção é justamente isso. Porque agora Israel não estava ali mais num sentimento de luto pelas derrotas, consequência dos seus erros, dos seus pecados, consequência da idolatria. Não, Israel estava
agora para celebrar a Deus por uma grande vitória. Diga para quem está ao seu lado, ainda que você esteja passando por um momento de aflição, não pare de celebrar, porque é nesse lugar que também você celebrará uma grande vitória. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Levante a tua mão e exalte o nome de Jesus. E aí diz o texto, e eu preciso aqui explicar isso para entrar na mensagem propriamente dita. Diz que ele ergue uma pedra entre duas cidades, Mispa ou Mispá e Sem. Então, quando nós olhamos o texto, aparentemente não tem nenhuma importância, mas eu sempre digo aqui, irmãos, tudo o que está escrito na Bíblia foi revelado pelo Espírito Santo e tem um motivo pelo qual foi escrito. Ou seja, por que ergue então uma pedra entre Mispá e Sem? Duas cidades. Então essas cidades, elas ficavam na região da tribo de Benjamim, tá? Um dos filhos de quem? Um dos filhos de Jacó, tá? E Benjamim significa filho da felicidade. Jacó mudou o nome, porque na verdade o nome era Benoni, porque era filho da minha dor, filho da minha aflição, devido a Raquel ter morrido quando gerou Benoni. Jacó falou, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim, porque esse menino, ele será filho da minha felicidade e não filho da minha dor, do meu sofrimento. Então olha só que coisa interessante, na terra onde se chamava felicidade, o povo teve duas derrotas fortes e ficaram tristes. Mas também, na terra em que eles ficaram tristes, Deus trovejou, pelejou em favor do seu povo e eles celebraram uma grande e poderosa vitória para a glória do nome de Jesus. Outros dois detalhes interessantes. Mispa ou Mispá significa torre de vigia. Repita comigo, Mispa significa torre de vigia. E a outra cidade era Sem. Sem a gente sabe que é o nome que foi dado por Noé aos seus filhos, então Sem Jafé, né? Então Sem significa nome. A palavra Sem, no hebraico, significa nome. Pastor, o que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque na antiguidade, o nome era o principal meio de se identificar uma pessoa. Naquela época não tinha documento de identidade. Então você conhecia quem era aquela pessoa, quem eram os seus pais, quem era sua mãe, né? Através do nome que ela possuía. Porque o nome, ele carregava com ele algo muito importante, porque se colocava os nomes das crianças nascidas, ninguém comprava livro de nome. Igual hoje muita gente compra, né? Aí compra o livro de um monte de nome para escolher o nome do filho ou da filha. Ou coloca o nome do filho ou da filha por uma personalidade muito importante da época. O pessoal flamenguista no tempo de Romário, quando nascia uma criança era Romário, que tem de Romário por aí, né? Então, na nossa época, o pessoal coloca nome nas pessoas em função de quem é a pessoa mais importante da época, né? Mas naquela época não, o nome era colocado em função do que envolveu o nascimento daquela criança. Tanto é que a gente sabe que Jacó foi colocado no nome, por quê? Porque ele lutou com seu irmão no ventre e ele saiu antes do seu irmão. E ele recebeu o nome de Jacó, que significa o quê? Usurpador, né? A gente vai ver Isaac, porque
ser sorriso. Porque você riu não acreditando. Todas as vezes que você olhar para aquela criança, você vai lembrar que você não acreditava que eu podia fazer algo impossível. Então os nomes estavam relacionados às circunstâncias. E aí então, está lá uma cidade, torre de vigia. Outra cidade significa nome, identidade, personalidade. Guardou aí? Então tá bom, então vamos para frente. Então quando Samuel ele pega essa pedra, ele ergue como um memorial. Eu já falei aqui em outras mensagens que é um memorial, né? Memorial é algo que você ergue para marcar algo extraordinário que foi feito, para que as próximas gerações que passarem por ali vejam que um dia algo extraordinário aconteceu. Eu até citei em outras pregações aí que eu preguei. Se você quer conhecer um monumento, de repente tem pessoas que nem sabem disso, né? Se você quer conhecer o monumento dos mortos da Segunda Guerra Mundial, você vai no memorial ali no aterro do Flamengo. Então todas as vezes que alguém passa ali, ele sabe que ali está, né, os restos mortais dos heróis da guerra lá na Europa, especificamente na Itália. É porque o memorial se ergue para que as gerações futuras, quando passarem ali, vejam que algo extraordinário foi feito. Por que que a cruz ela é um sinal do memorial da morte de Jesus? Porque a Santa Ceia, a mesa da Santa Ceia é um memorial da morte e ressurreição de Cristo, para que todas as gerações lembrem que um dia Jesus morreu e ressuscitou pela minha e pela tua vida, e se não fosse isso, todos nós estaríamos perdidos. Então, ele ergue um memorial e ele faz essa declaração: até aqui nos ajudou o Senhor. Duas coisas interessantes aqui. Primeiro, Samuel não atribuiu a vitória a nenhuma estratégia. Samuel não atribuiu a vitória a eles serem mais poderosos. Samuel não atribuiu a vitória às suas forças humanas. Samuel atribuiu a vitória ao Senhor. Disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas se você for olhar o texto, você vai ver que quem orou foi Samuel. Mas Samuel incluiu todos em todo aquele memorial. Até aqui nos ajudou. Sabe por quê? Ninguém faz nada sozinho. Então, quando você vê uma pessoa que usa muito eu, ela precisa ser trabalhada. Porque ninguém faz nada sozinho. Se essa igreja hoje tem aí aproximadamente 160 membros, começou com 4, foi porque eu tive um povo que esteve ao meu lado, me ajudando, me sustentando, trabalhando comigo, arregaçando as mangas, porque eu sozinho jamais seria capaz de fazer isso. E porque a poderosa mão de Deus esteve e continua estando sobre nós. Então a primeira coisa, ele atribuiu a vitória, a bondade, a misericórdia e ao poder extraordinário de Deus. Todas as vezes que eu e você, irmãos, conquistamos alguma coisa, por menor que seja, dentro de uma visão humana, celebre e tribute a Deus.
E diz que ele, diz o texto, até aqui. Aí tem duas colocações. Até aqui ele está falando de uma trajetória de vida. Primeiro ele está falando, quando ele fala até aqui, ele está falando de uma trajetória. E o segundo ele está falando, até no lugar de aflição, o Senhor nos concedeu vitória. E aí eu vejo esse memorial fundamentado em três atos de gratidão. O primeiro, gratidão por ter vencido os traumas do passado. Diga para quem está ao teu lado, se você ainda não venceu os traumas do passado, fala, você vai vencer, porque a mão poderosa de Deus está sobre a tua vida. Eles estavam traumatizados porque a arca, ela voltou. Se você for olhar o texto, ainda não tinha ido para o templo, porque o templo não tinha sido construído, mas ela voltou. Você vai ver que ela sai, ela vai primeiro para uma cidade, depois ela vai para outra, e morre gente numa cidade, porque quer olhar para dentro da arca, e a glória de Deus não é para ser olhada, a glória de Deus é para ser adorada, é para ser buscada, é para ser totalmente reverenciada. E aí depois vai para a casa de Abinadab, fica ali 20 anos e nada acontece na casa daquele homem. Meu Deus, 20 anos. É igual o crente que está 20 anos na igreja, não acontece nada na vida dele. Mas por quê? Porque a glória de Deus está de lá. Ele não se preocupa com a glória. Eu, nessa viagem que eu fui para o Espírito Santo, o pastor José, que é o pastor que apoiou lá, o presbítero Sérgio, hoje o pastor Sérgio, a esposa dele, o nome dela é Glória. Aí eu brincava com ele e falei, irmão, você dorme com a glória, acorda com a glória, fica o dia todo com a glória, meu Deus, é muita glória. Aí quando eu descia, que a casa eu descia, quando eu via ela, eu falei, ô glória. Sabe por quê, irmãos? A glória de Deus não pode ser afastada da nossa vida. Sabe? E o povo permitiu a glória se afastar, mas pela bondade e misericórdia de Deus, a glória de Deus, se ela fica na mão das pessoas que não têm compromisso com Ele, só gera morte, só gera tragédia, porque morreu gente, ficou gente doente, ficou gente amaldiçoada. Mas quando a glória está no meio do povo de Deus, é milagres, é vitória, é coisas extraordinárias que acontecem no nosso meio. Tem alguém comigo aqui? Levante a tua mão, exalte o nome de Jesus. Então eles estavam traumatizados. Só que eles estavam sendo liderados por alguém que tinha passado por uma escola poderosa de traumas. Provavelmente Ana, sua mãe, quando ele começou a ter consciência das coisas, meu filho, senta aqui que eu vou te contar algumas coisas. Sabe, a mamãe não podia ter filho, porque o papai tinha uma outra mulher. A outra mulher dava filho para o papai, mas a mamãe não dava. Sabe, e essa mulher chamada Penina, ela me humilhava, ela me negligenciava, ela me maltratava. Mas filho, mesmo sendo maltratada e rejeitada, eu todo ano eu ia para o templo adorar a Deus. Tem mais, filho. Sabe o que aconteceu? Num dos anos que eu estava indo lá orar, pedindo para você nascer, porque Ana, ela pediu um filho. Mas quando a gente pede alguma coisa a Deus, não com o intuito de provar para outras pessoas que Deus está conosco, quando a gente pede alguma coisa a Deus, para depois devolver para Ele, Deus faz muito mais. Ela pediu um filho.
Deus não era um sacerdote, um profeta e um juiz. Sabe? E um único filho, Deus colocou 3 unções na vida dele. Então, na verdade, ele tinha que ter pedido 3, né? Mas ela foi humilde e pediu só um. Diga para quem está lá, fala assim, ó, pede o essencial. Fala que Deus fará o sobrenatural, porque a Bíblia diz que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Querido, te prepara, porque se você está com a presença de Deus na tua vida, se você tem seguido as orientações dessa palavra, tem coisas extraordinárias para acontecer na tua vida. O louvor foi cantado aqui, não combinei nada com ninguém não, nem sabia o que eu ia pregar. Eles estavam traumatizados. Provavelmente Samuel era um profeta, Samuel era um sacerdote, Samuel era um juiz. Provavelmente Samuel deve ter ido para eles. Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5, que diz assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Não, Deus aqui estava ensinando o seu povo a não adorar imagem de escultura, nenhuma imagem de um animal que existisse na terra, debaixo da terra, no mar, não adorar personalidades. E ele diz: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou seu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ele deve ter guardado isso bastante lascado. Por quê? Porque há 20 anos atrás, uma geração na Bíblia é 100 anos. Meu Deus, só tem 20, ainda falta ainda mais 380. Nós vamos ficar desse jeito durante 400 anos. Só que eles não prestaram atenção no final do texto, que diz assim, ó: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Deixa eu liberar uma palavra profética para você nessa noite. Ainda que no passado eu e você temos feito coisas que desagradaram a Deus, entenda uma coisa: Jesus veio, quebrou toda a maldição que existia contra nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A tua geração será uma geração poderosa, desde que ela esteja debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem alguém comigo aqui nessa igreja? Eu estou sozinho aqui nessa noite. Maravilhoso Deus. Isaías 43, 25 diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembrarei mais. As pessoas querem ficar lembrando dos nossos pecados, só que Jesus já apagou, já zerou. Sabe? 1 João 2,1 diz: filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. Olha, não é para pecar. Inclusive a mensagem de quinta-feira foi até sobre isso. Por favor, morra, por favor. Para você e eu matarmos a natureza humana. Filhinhos, esta coisa vos digo para que não pequeis, mas que pecardes, temos o advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, tem pessoas que deixam o seu passado escrever o seu presente e determinar o seu futuro. Só que Isaías 43, 18 diz: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Sacode quem está do teu lado, fala: tem coisa nova chegando aí. Cara, tem coisa nova. É o 6º, terminamos o 6º ano. A partir de amanhã é o 7º
a primeira batalha. Eles vêm infiltrar. Você vai ver no texto aqui. Olha só. 1 Samuel. Diz assim. Sucedeu que desde aquele dia Arca ficou em Quiriate-Jearim. Tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. O segundo motivo de gratidão: vitória pelo presente. Vitória no presente. Porque eles estavam traumatizados com o passado. Mas quando Samuel coloca para eles a situação que eles estavam envolvidos, eles caem em si e começam a vencer. Primeiro, vence as lamentações. Diz o texto aqui, ó, e eles lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. Sabe aquele crente que ele fica se lamentando o tempo todo? Sabe? Ele não consegue ver o que Deus está preparando para ele lá na frente. Ele deixa o passado influenciar o presente, ele só se lamenta. Lembra das lamentações de Jeremias? Chegou um dia que Jeremias se lamentava o tempo todo. Por quê? Porque Jeremias pregava e o povo não ouvia a mensagem dele. Irmãos, Jeremias não conseguiu convencer ninguém durante todo o seu ministério. E foi parar onde? Foi parar na prisão. Levou soco no queixo de falso profeta. Foi jogado na prisão, num poço de fezes. E Deus tinha dito para Jeremias: eu vou te levantar. Você vai destruir, você vai erguer, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí tem um momento lá em Jeremias 20, se eu não me engano, ele diz: Senhor, eu fui enganado pela tua palavra. Forte, né? Jeremias amaldiçoou o seu dia, o dia que ele nasceu. Seria melhor que eu tivesse sido abortado. Jeremias estava só lamentando, igual muito crente hoje. Mas chega um momento que o Espírito Santo vem sobre Jeremias e ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Senhor está hoje fazendo uma limpeza na sua memória, no seu HD, para começar a colocar novas esperanças, novas expectativas, para que você chegue no lugar que Ele preparou, para que você esteja bendito seja o nome de Jesus. Venceram as lamentações, venceram a religiosidade. 1 Samuel 7:3, e diz assim, o texto que eu li, então versículo 4, então os Israel tiraram dentre si os balins, os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Deus não quer a gente pela metade, irmãos. Deus quer a gente por inteiro. Sabe? Quem é casado aqui, você gostaria que o seu marido ou a sua esposa te amasse só pela metade? Ó, eu estou um dia aqui contigo, mas amanhã eu tenho que fazer uma visita lá a outra. Pela metade. Era isso que o povo de Israel estava fazendo. Um dia falava com Deus, no
teu irmão ficar chateado com você, fala aí, vamos servir só ao Senhor. Só ao Senhor. Não sirva as suas vontades. Não sirva somente seus projetos. Não sirva a qualquer outra coisa. Sirva ao Senhor. Versículo de número 5, disse Pai Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós. E congregaram-se em Mispa e tiraram a água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia, se tornaram crentes. Congregaram, tiraram água. Sabe o que é tirar água? Água fala de purificação, ou seja, eles se purificaram. E diz o texto: derramaram perante o Senhor. Se derramar perante o Senhor é entregar tudo diante de Deus, é se prostrar, é adorar, é dizer para Deus: Senhor, olha, eu não consigo mais, eu não posso, eu não faço, eu não vou, mas eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor vai, eu sei que o Senhor entra, eu sei que o Senhor faz. Eles venceram a religiosidade, venceram a acomodação, ou seja, se revoltaram com aquela situação. Não, nós não queremos mais ser derrotados. O que está impedindo a gente de conquistar a vitória é isso? Então nós vamos fazer. Diga para quem está ao teu lado: se você fizer o que a palavra diz e que tem sido liberado nesse culto, te prepara, os filisteus da tua vida cairão por terra pelo poder do nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles venceram os seus pecados, assim o disseram: pecamos contra o Senhor. Reconheceram, irmãos. Nós vivemos uma geração de pessoas que se auto-justificam. Pecado agora virou problema. Pastor, vai atender alguém: pastor, estou com um problema. Ninguém quer falar de pecado, porque pecado assusta as pessoas. Pecado não deixa o crente que é a raiz de você falar de pecado. Mas pecado sempre vai ter pecado. Eles reconheceram. E a Bíblia diz: quando nós reconhecemos que somos pecadores, dependentes da graça de Deus, quando a gente confessa, o Senhor perdoa. Quando a gente se arrepende, Ele derrama a sua graça. E quando nós deixamos o pecado, Ele derrama a bênção extraordinária. Então, eles perderam o altar de vitória no presente. Olha só o versículo de número 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro no holocausto ao Senhor. Olha só, antes de pegar a pedra, ele pega o cordeiro. Porque não se constrói memorial de vitória sem sacrifício. Se eu e você queremos construir memorial de vitória, temos que aprender a fazer sacrifícios em favor do reino de Deus. Ninguém vai matar bichinho, porque não mata mais bichinho. A Bíblia diz que é o sacrifício da própria vida. Nós precisamos aprender a fazer sacrifício em prol do reino de Deus. Nós fazemos sacrifício para tantas coisas, mas quando chega para fazer sacrifício para Deus, a gente dá desculpa, irmãos. Se nós queremos desfrutar do melhor de Deus, vamos aprender a dar o melhor para Ele. Porque quando nós pedimos alguma coisa a Deus, ninguém pede o pior. Quando você foi pedir um esposo para Deus, você pediu um cara feio ou bonitão, igual o pastor Claudinei? Então, bom. Entendeu? Ninguém pede, quando vai comprar um carro: Senhor, me dá um Fusquinha 66, 12 volts,
Para de vez em quando, se a bateria descarregar, eu tenho que empurrar ele no meio da rua. Ninguém pede isso. Sempre pede melhor. A gente quer o melhor de Deus. Mas quando chega na hora de oferecer a Deus, a gente dá o que sobra. A sobra do nosso tempo, a sobra das nossas emoções, a sobra da nossa força, a sobra do nosso intelecto. Deus está dizendo hoje aqui, me dê o teu melhor e te prepara, que eu vou fazer coisa extraordinária na tua vida. Nós vencemos o pecado, irmãos, diante das aflições, não podemos nos acomodar por causa dos traumas do passado. Precisamos tomar atitudes que nos projetem para alcançar o propósito pelo qual viemos a este mundo. Atitudes, irmãos. As atitudes que tomamos na vida determinarão as atitudes que a vida tomará em nosso favor. Gideão tomou uma atitude. Estava todo mundo fugindo, os midianitas invadindo, destruindo a plantação, roubando tudo. Ele tomou uma atitude, ele falou: não vou defender o que é meu. Jefité tomou uma atitude. Os heróis da fé tomaram uma atitude de fé. Davi tomou uma atitude. Davi tinha pecado. A Bíblia diz que a criança que nasceu estava doente. E aí Davi, enquanto a criança estava viva ainda doente, os auxiliares dele cuidando, ele estava ali orando, ele não comeu, ele não se perfumou, ele estava ali jejuando. Mas de repente eu ouvi um balbúrdio, a criança morreu. Aí falou que a criança morreu. Levantou, tomou um banho, se perfumou e ó, segue a vida. Se eu e você ficar lamentando os nossos fracassos, nossas derrotas, nossas frustrações, isso vai se tornar um hábito e você e eu não conseguiremos alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Diz o texto que Samuel orou pelo povo. Você vai ver, irmãos, que tudo que gera uma transformação e uma mudança em qualquer situação da nossa vida vai envolver duas coisas: arrependimento e oração. Foi o que aconteceu aqui. Eles reconheceram, se arrependeram e deixaram. Então Samuel convoca o povo e ora. E aí Deus faz o quê? A Bíblia diz: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Por causa de quê? Arrependimento e oração. John Wesley certa vez disse: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Irmãos, é forte. A rainha da Inglaterra certa vez disse: eu não tenho medo das forças armadas americanas, eu tenho medo das orações de Jonathan Edwards. Porque uma pessoa de oração comprometido
comprometida com Deus, ela muda o cenário onde ela chega. Ela transforma um bairro, ela transforma uma cidade, ela muda uma nação. Samuel, através da sua vida e de seu compromisso com Deus, mudou a história de Israel. Diga para 2 ou 3 pessoas, fala: Deus nos chamou para fazer a diferença, para escrever uma nova história e levar pessoas a ser transformadas pelo poder da ação do Espírito Santo. Quem recebe essa palavra, levante a tua mão e exalte o nome de Jesus. Eles agradeceram a vitória de Deus por ter ouvido as orações de Samuel, porque o nome Samuel significa Deus ouve. E por último, gratidão pela expectativa de vitórias futuras. Versículo 12 e 13 diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais. Fala assim: nunca mais. Diga para quem está: nunca mais. Diga assim: quando Deus agir, nunca mais. Você vai passar por essas mesmas coisas. Fala: quando Deus agir, nunca mais. Você vai pensar essas mesmas coisas. Quando Deus agir, Deus vai te fazer celebrar no lugar da aflição. Aí agora eu entro daquilo que eu disse lá no início. Primeiro, por que uma pedra? Por que não um pedaço de madeira? Por que não um vaso de barro? Por que escolheu uma pedra? Eu fiquei intrigado com isso. Por que escolheu uma pedra? A gente vai para a Bíblia, a gente vai orar, a gente não vai consultar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial não fala nada para a igreja. A gente vai consultar os livros, a gente pode fazer uma pesquisa na internet, mas não chegar lá e falar assim: me dá aí. Eu já falei aqui uma vez, né? Fazer uma consulta na inteligência artificial de uma palavra, ela me deu o significado da palavra, depois falou assim: quer que eu prepare um sermão para você? Eu falei: está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Uma pedra, irmãos, por que uma pedra? Porque pedra é algo que resiste à chuva, ao sol, à água e ao tempo. Ainda que ela seja quebrada, espedaçada ou triturada, mesmo assim, ela se transforma em algo também resistente. Pedra quebrada serve como coluna ou para edificar muro. Pedra espedaçada serve para fazer concreto e ser a fundação de um edifício. Pedra triturada serve como brita para fazer estrada. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Jesus, como pedra, ele resistiu ao tempo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus foi moído na cruz, mas se tornou fundamento da igreja e fundamento da nossa fé. Jesus se tornou moído ali, e ele também se tornou o caminho, a verdade e a vida, porque pedra, ainda que triturada, ela serve para construir estrada, para levar pessoas a um destino. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, escolheram uma pedra porque era um ato profético da presença de Cristo no meio do seu povo. Escolheram uma pedra
pedra serviu como travesseiro para Jacó descansar na sua viagem. Uma pedra serviu como testemunha da aliança entre a família de Josué e Deus e o povo. Uma pedra serviu como fonte de água no deserto para matar a sede do povo de Israel. Uma pedra serviu como água para Davi derrubar o gigante. Uma pedra serviu como memorial para o povo de Deus celebrar uma grande vitória, mesmo no lugar que tinha vivido aflições. Sacode quem está do teu lado, fora no lugar da tua aflição, que tu vai celebrar vitórias. Te prepare. José teve 2 filhos, um se chamava Manassés e o outro Efraim. Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. A sacode quem está na tua frente, você vai prosperar mesmo diante de aflição. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Escolhendo uma pedra, porque a Bíblia diz em Mateus 7,18, quando Jesus chega para Pedro e diz: porém eu te digo, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vai prevalecer contra a Bereana de Campo Grande. Pode haver calúnia, pode inventar história, criar mentiras, mas nós vamos triunfar, porque o Senhor é o nosso fundamento. Eu que levante a tua mão e exalte o nome de Jesus. Chama campeã. Bendito seja o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. O memorial precisava ser feito de algo resistente ao tempo, para que hoje, aproximadamente 3.130 anos, nós estivermos aqui em Campo Grande, celebrando 6 anos da nossa igreja. Diga para quem está até lá, fala, então celebra. Está difícil, mas celebra. A luta é grande, mas celebra. O diabo está furioso, mas celebra. Ele quer te derrubar, mas celebra. Porque ele vai ter desterrado. Deus vai trovejar. Deus vai trovejar. Deus vai trovejar. Poderoso Deus. E tudo isso foi realizado para que hoje nós possamos fazer a mesma declaração que Samuel fez. Ebenezer, até aqui nos ajudou. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Quando agradecemos a Deus por nossas conquistas, geramos no mundo espiritual expectativas de novas vitórias do mundo. Aprenda a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida. Aprenda a ser grato pelas pessoas que fizeram algo por você. Aprenda a ser grato. 10 leprosos foram curados. Só um voltou para agradecer. Os outros 9 foram só curados. Mas o que voltou para agradecer, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Recebeu a cura física e a salvação eterna. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ministério de louvor. Aleluia. No lugar de aflição, levamos
é para você ter o memorial de gratidão. A Bíblia diz: por tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Adore a Deus, agradeça a Deus, no momento certo Ele vai provejar a sua vida.